Som. Amém. Os irmãos viram que cantamos: o inimigo não vai destruir o que o Senhor tem para nós como família. Amém? Glória a Deus por isso. Que alegria. Lembrando os irmãos e já desafiando, domingo que vem, temos aqui um momento muito importante. Teremos o nosso culto da família. E eu estou falando já tem um tempinho, hein? Para que você desafiasse aí, colocasse em oração, para que o Senhor mostrasse e convide. Não fica naquelas, eu não vou chamar porque não vai vir. Vai vir, chama, convida. Vamos ter aqui familiares que vão, de fato, ter o privilégio de ouvir mais uma vez a palavra do Senhor. Então, domingo que vem, teremos aqui, então, o nosso culto da família, encerrando este mês. Graças a Deus por isso. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Reis. Vamos lá para o Antigo Testamento. Vamos ver uma história que já rendeu muita música. E vamos meditar porque temos aplicação até para dentro das nossas próprias casas. 2 Reis, capítulo 15. 2 Reis, capítulo 15. A partir na verdade é a 1 Reis, espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Não, é 2 Reis 5, errei, já estava assustado aqui. 2 Reis, capítulo 5, volto só um pouquinho aí. Informei errado, os irmãos da comunicação me perdoem, eu engoli um aqui, acrescentei um que não tinha. 2 Reis, capítulo 5, agora sim. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ver sobre um personagem chamado Naamã. E quem gosta de música, é provável que na hora que escuta o nome, lembre aí de algumas músicas, né? 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ver esta história aqui do texto bíblico, que envolve não apenas Naamã, mas alguns personagens, alguns com o nome citado e outros que nunca mais vão aparecer na narrativa bíblica, mas que vão nos trazer algumas lições importantes essa noite. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã. Quero que o rei cure de lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar vida? Por que esse homem me pede para que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: porque o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Versículo 9. Então Naamã foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfara em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo:
meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito. Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável, como a de uma criança, e ele foi curado. Amém. Essa história é muito curiosa, porque ela traz, como alguns gostam de brincar e dizer, né? Fala assim que Deus ele possui uma certa ironia em alguns aspectos, e não no lado negativo, mas nós temos aqui um texto mostrando uma história, não apenas de uma cura, mas uma história sobre algo muito mais profundo. Nós temos aqui indicativos e amostra de que Deus nunca focou apenas em um só povo. Nós temos uma história que mostra como Deus estava disposto também a estender a sua graça a todos os que lhe buscassem, independente do seu povo. E aqui o texto começa nos situando, e nós estamos aqui num período depois de Roboão. Nós já vimos esses personagens nos domingos à noite. O reino se dividiu por total inabilidade da parte de Roboão, então nós temos aí muitas coisas acontecendo, já não é um povo só, nós temos particularidades políticas, nós temos um povo dividido, e nesse período nós temos então os profetas com uma proeminência, nós temos um destaque para aqueles que se levantavam falando da parte do Senhor e dizendo o que Deus desejava. Os holofotes, a partir da divisão do reino, não estão mais nas figuras dos reis, mas nos profetas, que mesmo em tempos adversos se levantavam para falar o que Deus desejava àquele povo. E é um tempo, então, onde nós vemos aqui o rei da Síria, nós temos movimentações políticas, as coisas naquela região são sempre muito instáveis, e aqui nós temos então a apresentação de 2 personagens, do rei e do seu comandante. Eram as pessoas, naquele tempo, mais importantes e poderosas que existiam. O texto abre com a narrativa deixando bem claro que aquele homem não era qualquer um. A Síria começou a olhar para aquela região e ver que ali eram lugares importantes de serem conquistados, e Naamã, em especial, era o homem mais poderoso do exército. E onde eles iam, eles conseguiam conquistar. Então nós temos aqui personagens muito importantes. E o texto, quando eu falo de ironia, vem no sentido de que quando nós somos apresentados a Naamã, nós temos algumas informações muito ricas e ao mesmo tempo contradizentes, no sentido de que o texto abre dizendo: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército. E por que ele tinha esse respeito? Por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. E que informações são essas aqui? Inclusive uma surpreendente, porque o texto está dizendo que as vitórias de Naamã não eram vitórias simplesmente pela capacidade dele. O texto está aqui dizendo que Naamã, que por meio de Naamã, Deus é quem havia concedido vitória a eles. Não estou falando de um comandante do rei de Israel. Não estou falando de um comandante judeu. Estamos falando que Deus, o Senhor da história, trabalhava aonde Ele quisesse. E Naamã era um homem extremamente vitorioso, poderoso, mas o texto termina com uma declaração que é a mais importante. O texto termina esse histórico excepcional de Naamã com uma declaração: ele sofria de lepra. A lepra era a doença mais perigosa do mundo antigo, no sentido da visibilidade social. Inclusive, é bom entendermos aqui que o entendimento de lepra no mundo antigo
ele é um pouco diferenciado do atual, porque hoje nós falamos lepra, a verdade, nem falamos mais lepra. Hoje as pessoas falam sobre hanseníase. No passado, a lepra ela era vista como uma grande extensão de problemas de pele. Quando a gente fala hoje lepra, além do texto, a gente pensa que todo mundo está naquele estágio terminal, né, naquelas cenas já completamente deformado. Aqueles, agora eu vou dar, isso aqui não é para os mais novos, não, mas aqueles mais experientes que se emocionaram, por exemplo, com Ben-Hur. Quem lembra aqui do filme Ben-Hur? Um clássico, que tinha uma passagem ali de leprosos, né? Um momento ali terrível. Os leprosos eram aqueles, principalmente no contexto judaico, eles eram simplesmente excluídos. Lepra era uma sentença de morte. A pessoa que era vista e dita ali pelo sacerdote como alguém que de fato tinha lepra, ele estava condenado. Ele precisava sair do meio do povo, ele tinha que abandonar a sua casa, a sua família, ele tinha que ir para fora das cidades. Jesus vai ter encontro com leprosos no Novo Testamento, mas em Israel, lepra era algo absolutamente aterrorizante. Não tinha cura. O que a gente percebe no primeiro versículo é que na Síria a lepra não era vista da mesma maneira e provavelmente Naamã também não estava no estágio daquele que precisava se afastar das pessoas, porque ele estava ali desfrutando do benefício do seu trabalho. Ele continuava falando com o rei. Em Israel, em nenhum momento um líder do exército continuaria sendo líder com lepra. Muito menos falaria com o rei. Ele tinha que sair. Então nós somos apresentados, e quando eu digo que são informações um tanto quanto conflitantes, é que a partir desse momento a gente começa já a raciocinar a respeito do que de fato importa. Ele mostra que Naamã é um homem extremamente bem-sucedido. Ele mostra que Naamã é um homem extremamente forte e poderoso, mas que não adianta nada. Porque ele tem lepra. Nós vivemos numa cultura em que nós somos o tempo todo instigados a procurar, a pensar, a querer apenas as coisas que são secundárias. E desvalorizar o que realmente importa. E quando eu falei que nós temos lições, inclusive, para a nossa vida familiar, é porque, de fato, às vezes nós ficamos muito preocupados em conquistar. E, de repente, uma situação faz com que todas as nossas conquistas em nada importem mais. Quando falei há pouco aqui de coisas que nós vamos aprendendo com o tempo, é que nós precisamos, à medida que a idade passa e a maturidade chega, nós vamos aprendendo a valorizar as coisas que realmente importam. Agora à tarde até aconteceu uma questão engraçada, porque, ironicamente, eu e o Renê estamos juntos num fim de semana que teve Corinthians e São Paulo. Como eu já sei, os irmãos perceberam, os nossos estilos são distintos e nós também não torcemos para o mesmo time. Aprove ao Senhor que o meu irmão tivesse esse problema de ser São Paulino, mas ele tem muita saúde, graças a Deus. E ali, quando a mãe ficou sabendo, falou assim, espera, e é São Paulo e Corinthians que estão jogando hoje? E eu e o Renê conversando sobre algumas coisas, a gente nem estava olhando a TV. Em outro tempo, esse momento talvez fosse um momento de profunda tensão, de irritação e de outras coisas que já tivemos. Mas com o passar do tempo, algumas coisas mais importantes vão se destacando. E mais importante do que a questão simplesmente da tiração de sarro, às vezes das brigas, é estar junto. Naamã tinha tudo, mas era leproso. O texto faz essa jogadinha. Ele tinha conquistado tudo o que ele queria, mas ele tinha lepra. Tinha algo muito pior acontecendo. E aí nós começamos e somos jogados na história. E essa história tem muito pormenores, porque tem algumas declarações que parecem sutis, mas que fazem toda a diferença.
Porque o que a gente percebe é que Naamã é uma pessoa que está profundamente desesperada. E por que a gente percebe isso no texto? Pela sequência de fatos. O versículo 2 vai nos dizer que o seguinte, naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. Entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Essa declaração, talvez, que sentido que faria ter isso aqui? Primeiro é que a gente está percebendo que os sírios estão ali, no meio do povo, derrotas já estão acontecendo. E está aqui, naquele tempo teve uma incursão e escravos foram levados, uma menina foi levada. A gente não sabe o nome dessa menina, a Bíblia não fala o nome, essa menina não aparece mais na narrativa bíblica. Mas ela foi levada como escrava. Para ela ter sido levada como escrava, é muito provável que as pessoas ao seu redor foram mortas. Houve uma batalha, houve uma luta, houve uma derrota e ela foi levada como escrava. E é interessante como o texto bíblico, ele mostra em alguns momentos pessoas que são levadas como escravas e como isso tem uma importância nos desfechos da história bíblica. E Naamã estava, e ela vai ali servir na casa justamente de Naamã. Eu gosto de ver esses detalhes. A gente está estudando às quintas-feiras o livro de Esther. E como é bonito ver Deus agindo nos bastidores, nas entrelinhas. Coisas que às vezes a gente desvaloriza. Deus é um Deus que não perde o controle em momento nenhum. Ele está sempre trabalhando. Nós é que não vemos. E aqui nós temos uma declaração, a menina foi se parar na casa de Naamã. Naamã está desesperado, aquela movimentação acontece, é tristeza. Naamã está com a sentença de morte assinada. É óbvio que o clima na casa está pesado. É óbvio que as coisas estão tristes, mesmo com toda a pompa e circunstância. E o que é que essa menina faz? Nós não temos como passar por esse texto e não destacarmos no ato desta menina. Eu falei a quinta-feira agora sobre essa questão de prestar bem atenção aonde Deus nos coloca. Quando nós entendemos que de fato a nossa vida é governada pelo Senhor, nós cantamos sobre isso aqui, a vida dirigida por Deus não é uma vida só voltada para receber bênçãos. Uma vida que é conduzida pelo Senhor não é uma vida que só deve esperar coisa boa, mas é uma vida que entende que Deus está nos colocando em lugares por questões específicas. Mais do que entender ou achar simplesmente que as coisas conduziram até determinado momento, precisamos ter a coragem de perguntar: o que o Senhor deseja que eu faça aqui onde estou? E isso envolve todas as áreas. Isso envolve uma reflexão sincera sobre a igreja da qual fazemos parte. Por que Deus está permitindo eu vir para cá? O que Ele quer que eu faça aqui? O que Deus planeja que aconteça na minha casa? Se eu estou aqui neste lugar, neste endereço. Seja você chefe da sua família, seja você morando ainda com os seus pais. Por quê? Aquela menina foi levada como escrava. Aquela menina tinha todo o direito e todas as razões do mundo para, na verdade, ver a família aflita e ficar ali, toma, bem feito, vai morrer. Tem gente que se alegra. Às vezes nós vamos construindo mágoas no nosso coração, que nós vamos nos alegrando com as derrotas alheias, ou queremos que os outros sintam dor. Se você hoje olha para alguém e quer que a pessoa sofra, você está com um sério problema. E aquela mulher estava na casa do homem que liderou, ou do homem que provavelmente havia autorizado que um grupo entrasse na cidade dela, destruísse as coisas ao redor, e ela era uma escrava. E o que é que essa menina fala quando vê a aflição da família? Poxa vida, quem dera ele estivesse lá em Israel para conversar com o profeta. Em outras palavras, ela está ali lembrando e dizendo: puxa, quem dera ela conhecesse ali, porque Deus iria curar esse homem. Ela está ali dizendo e dando o caminho da cura. Ela era uma escrava.
E mesmo assim ela se importa com isso. Deus usa. Essa menina não aparece mais no relato bíblico. Ela não volta mais, a gente não sabe o que aconteceu com essa menina. A gente não sabe se quando Naamã volta para a casa dele, ele dá liberdade, se ele dá prêmio, se não dá. Porque a vida também é injusta. Nem sempre nós ganhamos aquilo que entendemos que devêssemos ganhar. Na verdade, é o contrário. Às vezes a gente faz tudo certinho e no final a gente só se dá mal. A vida é injusta. Porque existe um negócio chamado pecado, que distorceu tudo. Mas o fato é que Deus ali está usando esta menina e ela lança uma semente. Ela joga ali, ó, tuf. E o que acontece com Naamã? É por isso que nós chegamos à conclusão do desespero de Naamã. Ele escuta a palavra de uma menina escrava e vai falar com o rei. Só uma pessoa desesperada vai atrás de qualquer coisa que falem. Pastor, mas isso não é qualquer coisa, ela está falando da parte do Senhor. Nós sabemos que sim. Mas Naamã não. Quando nós vamos olhar, e muitos, nós temos aí hoje a possibilidade de vermos histórias que chocaram o Brasil, detalhadas, né, em documentários e tal, e alguns documentários falam de pessoas que usaram da fé alheia para benefício próprio, enganaram, abusaram, e aí nós temos alguns casos. Mas quando a gente vai ver essas histórias e começa a ouvir os relatos, todas as pessoas falam a mesma coisa. Eu fui lá porque eu estava desesperado. Porque falaram que lá eu conseguiria a cura. Pessoas estudadas, pessoas ricas, pessoas com dinheiro, que vão até uma cidadezinha pequena ouvir um curandeiro. Porque existe um desespero no coração da pessoa. A pessoa quer conseguir uma cura de qualquer jeito, e elas vão. Naamã estava assim. O texto abre dizendo que Deus permitiu a Naamã, que Deus deu a Naamã a vitória, mas o texto não diz que Naamã era crente, ele não era. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E o fato é que ele vai falar com o rei, e o rei gostava tanto dele, que o rei está naquela vez, bom, não tem muito o que fazer, se você acha que vai dar certo, pode ir. E dá ali um monte, gente, não é pouco dinheiro não, o pessoal que trabalha com finança, com mercado financeiro, não precisa calcular agora no culto, para você não correr o risco de ir para o teu celular e não voltar mais aqui para o sermão, né? Mas 72 quilos de ouro deve dar um dinheirinho, hein? Porque uma aliança que tem lá 100 gramas é um absurdo. Imagine 72 quilos de ouro. Só de ouro eram 72 quilos. Mais de 300 quilos de prata. E naquela época, a prata e o ouro, ó, pau a pau. E ainda tinha roupa especial, roupa de festa. Gente, era uma caravana só de presente. E aí nós começamos a entrar numa questão muito interessante, porque Naamã vai seguindo passos das pessoas que buscam a Deus sem conhecê-lo. E são erros que são cometidos e às vezes trabalham e atrapalham a vida inteira. Naamã então acredita naquilo e ele está desesperado. E sabe qual é o primeiro erro que uma pessoa desesperada, que vai buscar Deus, comete? O primeiro erro que nós encontramos aqui é que a pessoa acredita que é possível comprar uma cura. Quando ele vai falar com o rei, ele não está na mente bíblica, ele não está aqui movido pelo Espírito Santo, ele não faz parte da lógica cristã. Ele está na lógica do mundo. E naquela época, os curandeiros existiam, não é um negócio só de hoje. E não era barato. Então o raciocínio daqueles homens é, vamos lá então em Israel. E se tem alguém que pode curar, com certeza essa pessoa deve querer muito dinheiro, porque essa é a lógica, não existe almoço grátis. Essa é a lógica que a gente tem aí, nada de graça. Se você está recebendo mensagem no seu WhatsApp aí dizendo que você pode ganhar muito dinheiro, clique aqui. Pelo amor de Deus, meu querido, não clica não. Porque daqui a pouco você está pedindo oração, invadiram o meu celular, perdi tudo. Se você é daqueles que fica vendo aqueles vídeos, aprenda a ficar rico em 5 passos, compre meu curso.
e você está comprando, meu querido, pede misericórdia ao Senhor, invista seu dinheiro em algo melhor, porque isso é enganação. Não existe esse negócio de facilidade para ganhar dinheiro, a não ser que você entre no crime. E nem no crime é fácil. Nem no crime é fácil. Ele acredita realmente que pode comprar, então o raciocínio é, vou mandar dinheiro. Chegar lá, eu quero ver, com tudo isso aqui não dá certo. Vou ser curado porque eu posso pagar. E tem muita gente hoje que vai atrás de Deus, desesperado, isso não é pecado. Mas vai achando que para obter algo do Senhor é necessário comprar. E é por isso que igrejas estão lotadas com pastores ou com outros nomes, com médiuns, com curandeiros, com xamã, sei lá o quê. Lotadas de pessoas desesperadas, dando seu dinheiro, porque as pessoas acham que podem comprar um favor divino. Eu ontem estava zapeando uma rádio e vi um comercial de uma curandeira, irmã fulana de tal. Na verdade, eu não lembro o mesmo nome. Mas ao final do comercial eu achei genial. Não confunda a irmã fulana de tal com mística curandeira. Ela cura de verdade. Caramba, hein? E sabe por que tem tanto comercial assim? Porque as pessoas vão. Vocês acham que os postes aí do centro iam estar lotados de telefone, de número, se as pessoas não fossem? As pessoas vão. E elas acreditam que podem comprar um favor divino. E às vezes nós, mesmo não estando em uma igreja que prega isso, nós continuamos raciocinando assim, achamos que podemos comprar a ação de Deus. Não, se eu for na igreja, nos cultos tais, Deus vai me ajudar aí. Não, se eu não falhar, se eu levar o dízimo, se eu levar a oferta, se eu dar uma oferta especial, eu vou ali, Deus vai dar uma melhorada. Às vezes, pessoas que não têm vínculo com a igreja, elas chegam querendo ofertar. E a gente fica, rapaz, Deus bom, está mandando, estava precisando mesmo. Só que na lógica, a pessoa está querendo ofertar porque ela está preocupada, ela está com a consciência pesada, alguma coisa. Eu vou lá, dou um dinheiro e Deus alivia isso aqui que eu estou fazendo. As pessoas começam a usar uma lógica. Não se compra favor divino. Por mais que as religiões e que a ideia da compra seja ali constante nas nossas relações, Deus não está à venda e nem interessado no nosso dinheiro. Quando nós falamos de contribuição na igreja, por exemplo, estamos falando de compromisso e responsabilidade, é completamente diferente. Para a manutenção das coisas, não tem nada a ver com dê aqui para que você tenha o seu problema resolvido. Às vezes a gente faz piada, mas tem gente que tem coragem de falar os maiores absurdos. Porque as pessoas continuam raciocinando que podem comprar o favor divino. Sabe qual é o segundo erro que está aqui nessa história também? Para quem que ele manda a carta? O rei manda a carta para quem? Para o outro rei. Porque aqui tem um outro erro. As pessoas acreditam que podem ser curadas por outros homens pecadores. O raciocínio é simples. Eu sou um rei, estou mandando dinheiro para outro rei. Se tem um curandeiro lá, o outro rei vai garantir que o serviço seja entregue. E elas passam a confiar e a ver o outro homem. O favor é divino. Muito cuidado quando vocês estão diante ou quando vêm figuras que se baseiam em fatos miraculosos. Pessoas que estão promovendo e que se concentram e que vivem sobre isso. Sobre milagre, sobre curas. Cuidado. É o Senhor. Isso é tão interessante que o rei ficou desesperado. Eu falei durante essa semana que a maneira como o judeu lida com a tristeza é diferente. A maneira como as pessoas no Oriente lidavam e lidam é diferente com a maneira como nós lidamos hoje. Em especial os judeus, porque o luto, a tristeza, o desespero, ele precisava ser externado.
Então o judeu, ele tinha aquilo muito forte. Quando acontecia uma desgraça, ele precisava deixar bem claro publicamente que ele estava destruído. Então você tinha, era quase que como uma questão teatral, era rasgar as vestes, era cobrir com pano de saco, era jogar cinza na cabeça, era para mostrar que a situação estava terrível. E o rei, quando recebe aquela carta, o rei fica desesperado. Porque o rei vira e diz, esse homem está querendo uma desculpa para invadir Israel. Porque eu não posso curar. E o rei raciocina certo, por acaso sou Deus? Como é que esse homem vem pedir para eu curar lepra? Não era nem outra doença, era lepra, que para o judeu era incurável. E em algum momento na história, não dá para dizer como, inclusive do Antigo Testamento, a lepra passou a ser vista como uma maldição divina, associada ao pecado. Aqueles que estão lendo, e eu continuo desafiando você, faça a leitura toda em um ano, aqui o calendário DBD, a gente continua lendo. Acabamos de sair de Levítico. E Levítico você tem lá um monte de lei, inclusive falando sobre doença. E tem lá, ó, se você tiver um problema na pele, você precisa procurar lá o sacerdote, e aí ele vai te examinar, e ele vai perceber, e tem lá os detalhes, e aí se tiver de tal maneira, o sacerdote vai dizer que você tem que se afastar por 7 dias, e aí depois de 7 dias você volta, e se continuar são mais 7, 15 e tal, até que se for constatado que é lepra mesmo, um abraço, está fora. Eram questões sanitárias ali. É um povo que está no deserto, gente. Não tem casa, não tem água tratada. Não tem saneamento básico. O povo está no deserto. Precisa ter uma preocupação com isso, e tinha. Mas no passar do tempo, as pessoas foram raciocinando como maldição. O judeu tem muito disso. Tanto que Jesus vai ter que responder lá no Novo Testamento, senhores, quem pecou para que esse aleijado viva assim? Foi ele? Foram os pais? E Jesus vai explicando aquilo. Não era uma questão simplesmente de uma maldição ali, a mão de Deus pesando e fazendo ele ficar daquele jeito. E o rei fica desesperado, vamos morrer todo mundo, eles vão entrar aqui e vão acabar com tudo. E aí entra, finalmente, em cena o profeta, Eliseu. Profetas não eram populares. Nós lemos e imaginamos e falamos de profetas, e às vezes a gente acha que eles eram figuras públicas idolatradas. Às vezes a gente vê algumas figuras de liderança hoje no meio evangélico, né? E alguns a gente até pode dizer que usam mesmo de idolatria, um negócio assim absurdo. Os profetas eram marginalizados, os profetas eram detestados. Porque o profeta não tinha compromisso em agradar o povo. O profeta dizia, assim diz o Senhor. Se Deus fosse abençoar, que bênção, assim diz o Senhor, Ele está convosco. Vocês vão... Mas se o povo estava em pecado, os profetas diziam, assim diz o Senhor, vocês vão morrer. Não eram notícias muito agradáveis, ainda mais nesse tempo aqui. E Eliseu, ele substituiu Elias. Elias teve um problema sério com Acabe. Acabe odiava Elias. Os profetas eram implacáveis e a notícia correu. Porque um rei, com as vestes rasgadas, as pessoas começavam a dizer, vem coisa séria por aí. Se o rei está com medo, agora acabou. E qual é a reação de Eliseu? O que Eliseu faz? Eliseu chega e diz, manda para mim. Manda para cá. O rei está triste por causa disso, manda para cá. Manda ele para cá, porque ele vai saber que existe um profeta. Olha o nível de confiança. Quando nós, de fato, estamos andando com Deus, nós conhecemos e confiamos em Deus. E às vezes a gente tem problema porque falta isso, a gente fica meio naquela, vê uma situação do nosso lado. Olha quantas pessoas aqui já no texto, Deus foi colocando para que Naamã fosse conduzido corretamente, mesmo fazendo tudo errado. Nós temos uma menina que tinha todas as razões para odiar, e ela deu uma palavra de esperança.
Nós temos um profeta que poderia ficar na dele porque o rei detestava. E ele entra ali e ele fala. E ele diz, pode mandar para cá. Em outras palavras, é um negócio assim meio como Paulo. Paulo era um que gostava de dizer frases que a gente não gosta de ouvir. Em que sentido? Paulo é aquele que diz, pessoal, vocês não sabem para onde olhar, vocês estão em dúvida, tem muita coisa acontecendo, está simples, sede meus imitadores. Quantos aqui teriam a coragem de bater no peito, virar e dizer para todo mundo, pessoal, pode vir comigo aqui, ó, faz tudo que eu faço, vem na minha. Vem cá, faz aqui exatamente como eu estou fazendo. Porque eu sou imitador de Cristo. Sabe qual é a frase que nós mais usamos? E essa frase não está errada, pelo contrário. Mas sabe qual é a frase que a gente mais fala na igreja? Não olha para o homem. Não olha para o homem, não. O homem é falho. A gente já começa a dar desculpa. O homem é falho. Olha para Cristo, é Cristo que importa. Para disfarçar os erros que nós cometemos. E às vezes a gente joga ali como muleta com esse papo, não, mas eu sou falho mesmo. Você é falho, mas tem que acertar. Eu sou falho, mas eu tenho que acertar. Paulo não está nem aí para esse papo, ele diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele chega ali e manda esse homem para cá. Já pensou a responsabilidade, se fosse você? Ia ter coragem de chamar? Vai que não cura, vai morrer todo mundo. E o medo? Será que sou eu mesmo, Senhor? Será que é isso? Não esqueço até hoje de um amigo que foi cancelar o curso da teológica. Foi trancar, ele fazia 2 cursos. Estudava de manhã ele estudava economia, à noite ele estudava teologia. E aí quando eu encontrei ele na secretaria, eu falei, o que você está fazendo? Não, eu estou trancando. Que isso, rapaz? Ele virou para mim e falou assim, vai que Deus não me chamou? Vai que Deus não me chamou e eu estou aqui, perdendo meio que meu tempo. Convicção não era muito a praia dele. E ele estava ali no 2º ano, ali já tinha passado, era no final do 2º ano. E eu sempre gravei essa, vai que Deus não me chamou. Se a gente pensar desse jeito aqui, estamos mortos, a gente vai ficar o tempo todo, vai que Deus não quer que eu faça isso. E aliás, a gente usa isso de muleta muitas vezes. Não é isso que o profeta faz. Ele diz, pode vir. Pode mandar para cá. E o rei manda, é isso que é interessante. Os reis odiavam os profetas, mas eles sabiam que os profetas eram da parte do Senhor. E aqui nós temos um dos textos mais, eu não vou dizer engraçado, mas eu confesso que ele é irônico, pelo menos. Porque Eliseu bate no peito e diz, manda esse homem para cá. E ele vai, sua comitiva. A gente não sabe quantas pessoas estão com ele, mas carregar 75 quilos de ouro, carregar 350 quilos de prata, carregar 10 mudas de roupa de festa, não é um negócio para 2. Aquele homem era o líder do exército sírio. Ele era importante, ele não andava com 2, 3, tinha uma comitiva. E aí chega aquela comitiva inteira na porta da casa do profeta. O que o profeta faz? Percebeu o que o profeta faz? O que o profeta faz? Nada. Ele nem vai receber. Eliseu realmente era ali um negócio meio diferenciado, né? Nós hoje ficamos imaginando, pense aí, em alguém de alto escalão do governo, sei lá, quem que você gosta, admira, ou alguém importante de verdade. E essa pessoa está se dirigindo à tua casa com uma comitiva, com carros oficiais, batedores, aquela coisa toda, e ela vai até ali para ouvir algo de você. E você nem vai na porta receber a pessoa. Ele não foi receber, ele mandou um servo. O texto diz, não diz o nome do servo. Não fala quem é. Perceberam quantas pessoas não têm nome nesse texto? E o servo vai lá e diz o seguinte, é mais ou menos assim, né? Ele olha ali a porta e chegou. Vai lá no Rio Jordão, toma um banho 7 vezes. Deus te abençoe. Gente, Naamã rodou da Síria para Samaria. A informação é que o profeta estava em Samaria.
Ele está desesperado, ele não está tranquilo. Ele tem uma sentença de morte na cabeça dele. Eu confesso para os irmãos, eu já conheci, já vi pessoas com diagnóstico terminal de doença, independente de qual. Já conversei com pessoas que receberam diagnósticos assim terríveis. Eu não consigo imaginar como funciona a cabeça de alguém que sabe que vai morrer. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia. Mas quando a pessoa vira e diz assim, fulano, ou seu médico fala assim, olha, não tem jeito, 2 meses, 3 meses, que seja 1 ano. Eu não faço ideia como é que a pessoa passa a ver as coisas. Eu imagino que deve ser profundamente angustiador, assim, eu acho que deve ser um negócio terrível. E ele faz esse caminho todo. Ele já devia ter irritado porque o rei não fez nada ali, né? Já devia estar ali, porque essas pessoas muito importantes, elas não gostam de lidar com muita gente embaixo, não. Tem que ser aqui, ó. É esse nível. E ele já foi lá. O profeta não era luxuoso, gente. As moradias dos profetas eram um negócio sério. E o profeta nem vai receber. Aí o Naamã dá as caras. O homem orgulhoso. Porque ele fica enfurecido, enlouquecido. O texto dá bem claro. E aí nós temos o terceiro problema de quem vai buscar a Deus de maneira equivocada. Sabe qual é o problema? Nós vamos buscar muitas vezes Deus com uma lista de expectativas pessoais. Eu estou indo encontrar Deus e na minha cabeça eu acho que Deus vai fazer A, B, C, D. Porque é Deus e eu penso, raciocino e imagino que Deus deve agir assim, do jeitinho que eu penso. E eu crio as minhas expectativas. E querido, se tem algo que Deus faz com maestria no Antigo e no Novo Testamento, é quebrar a expectativa humana. Hoje de manhã, toda pregação eu falo da classe da EBD. Significa que você deve vir para a EBD. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre isso. Tem coisas que não fazem sentido na lógica humana, e é assim que Deus age. Naamã provavelmente está esperando que saísse um profeta, que o tratasse e talvez até o bajulasse, porque é assim que essas pessoas viviam. Com pessoas o tempo todo falando bem, ó grande Naamã, comandante dos exércitos sírios. E que provavelmente fosse feito algum tipo de ritual. Que o profeta fosse ali, talvez até como um xamã, passar alguma coisa. As pessoas tinham as expectativas, alguma coisa ele vai fazer. E o profeta nem dá as caras, ele nem vai olhar. Aí o comportamento que provavelmente numa situação menos dramática apareceria lá com a menina, aparece agora. Porque quando a menina fala, ele está desesperado, ele vai, mas aqui ele fica com raiva. E qual que é o raciocínio dele? Por acaso não tem rio mais bonito em Damasco? Significa que o Rio Jordão não é dos lugares mais bonitos, não é um grande ponto turístico só pela beleza. Né? A gente já percebe aqui, ele deixa bem claro, não existem rios mais bonitos em Damasco do que esse riozinho aqui em Israel. Eu estou aqui no fim do mundo, não tem coisa melhor para fazer, ele tem as suas expectativas. O que é que acontece, meu querido irmão e irmã, quando Deus quebra as suas expectativas? Como é que você se sente? Você já parou para pensar que talvez as suas expectativas de como Deus deva agir não correspondem a como Ele tem feito? E eu preciso dizer que se tem uma diferença entre a expectativa sua e o que Deus está fazendo, não foi Deus que errou. Se algumas coisas estão acontecendo diferente do que você entende que tem que ser, não é Deus que está errado. São as nossas expectativas. Às vezes nós construímos. Às vezes a gente pensa que Deus tem que fazer A, B, C e D, tem que ser por aqui, desse jeitinho. E Deus está dizendo, não, meu querido.
Tem um momento muito sério, Jesus está falando lá, Maria fala um negócio lá com Jesus, e Jesus vira e fala assim, que tenho eu contigo? Negócio difícil, né? Não vou falar assim com a senhora não, mãe, fica tranquila, né? Já pensou virar ali para a mãe e falar um negócio desse? Misericórdia, né? Menina ali vira, que história. Mas é verdade. Às vezes nós ficamos muito presos entendendo que Deus está aqui, tem que fazer isso porque eu acho que é assim que tem que ser feito. E Deus diz, não faço isso. Naamã, então, está ali coberto de raiva por suas expectativas. E aí, mais uma vez, o texto mostra aqui Deus agindo de novo. Quem é que surge na hora que ele está morrendo de raiva? Um servo. Qual é o nome do servo? Não tem. E ele tem um raciocínio muito fácil. Meu senhor, se ele não tivesse pedido algo difícil para você, você não faria? Se ele não pedisse um ritual, ou as cabeças, ou seja lá o que fosse, tivesse que ir no monte mais alto, não faria? Você faria. Porque as pessoas desesperadas estão dispostas a fazer qualquer coisa. E não precisa ser só desespero, não. Faria. Mas ele está pedindo algo simples. Por que você não faz? Porque tinha orgulho. O grande problema de Naamã ali é orgulho. Mas mesmo diante de todo o orgulho, o versículo 14 diz o seguinte: assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como uma de uma criança, e ele foi curado. Olha que coisa incrível. O céu não se abriu, não desceu fogo como com Eliseu, não teve terremoto, não teve vento forte, o profeta não ficou na frente dele fazendo um ritual, não teve coreografia, não teve nada. Ao final daquilo que o profeta disse, quando ele mergulha pela 7ª vez, ele está curado. E talvez você fique, pastor, por que 7? Não faço ideia. A Bíblia não diz o porquê. Pastor, o 7 é um número forte, hein? Meu irmão, cuidado, está seguindo quem, meu irmão? Você fica aí preocupado aí com os números aí, pastor, 7 é o número, hein? Se você tem número da sorte, é bom converter seu coração, irmão. Negócio de número da sorte não é bíblico, não. 7. Pastor, mas Josué teve que dar 7. Meu querido, eu não sei se eu tenho que dar 7 voltas, eu tenho que dar o número que o Senhor mandar. O raciocínio não é o número, mas é o Senhor mandando. Ele não foi curado na primeira, ele não foi curado na segunda, ele não foi curado na 6ª. Ele foi curado na 7ª, mas o princípio aqui não é o número, é a obediência. Simples. Ele fez o que Deus mandou fazer. Simples. Resultado de a obediência do Senhor, a cura. Essa lógica do servo de Naamã, ela bate hoje. Às vezes a gente fica irritado porque o que Deus nos manda fazer é uma coisa, a gente quer que Deus faça não, porque a gente espera que Deus faça ali as coisas mais difíceis do mundo, e Deus simplesmente diz para você, perdoa. Não precisa ir numa viagem missionária agora, não precisa ir para a China nesse momento. Faz o seguinte, se arrepende aí do teu pecado. Agora você não tem muita, eu só quero que você se arrependa. Reconhece que você errou, pelo menos. E esse negócio de reconhecer é um problema, né? A gente dá uma volta para reconhecer.
E às vezes fica ali. Esses dias aconteceu um negócio engraçado, eu estava lá nervoso, eu falei, Nívia, as roupas não estão aqui. Porque eu procurei e não achei. Eu não sei porque o homem tem dificuldade em achar as coisas. Mulheres não precisam falar amém, não. Mas homem às vezes dá um trabalho para achar, né? Rapaz, eu abri aquele guarda-roupa e eu olhei aquele guarda-roupa e o Senhor tirou a visão, eu não vi. Foi Deus. Deus me cegou naquele momento. Eu não vi. E entrei zangado para tomar banho, porque eu não achei a roupa. Nívia bate na porta ali, você conhece a mulher, você sabe a intensidade da batida, o que significa. A mulher está zangada. Minha amiga, é complicado. Ela está ali, né? Aí eu abri assim, daquela disfarçada. Que foi, assim? O que é isso? Mostrou uma roupa. Aí eu já falei assim, não estava lá. A gente peca, a gente erra, não tem jeito. Aí ela fechou a porta. Aí deu 30 segundos, ela bateu mais sorte ainda. Falei, meu Deus, essas roupas estão lá, não é possível, Senhor. O que é isso aqui? Porque a mulher gosta de mostrar assim, né? O que é isso? Mas a roupa tal não está. Eu tinha acabado de jogar uma ali que eu sabia que não estava. Eu falei, essa não está, porque eu acabei de jogar aqui. Tudo ali tentando deixar bem claro e não ficar para trás, né? Assim, reconhecer, nossa, não vi, desculpa. O ser humano faz isso, e eu sei que não é só eu que faço essas coisas. Ninguém precisa se confessar agora. Mas porque é difícil virar e falar assim, não vi. Minha mãe tinha uma frase, antigamente, na nossa infância, era procura direito. Procura direito. Antes de dizer que não está, procura direito. É tão difícil reconhecer que a gente errou. E Naamã tinha isso. Nós temos isso. E aqui nós podemos perceber que as pessoas que de fato não conhecem ao Senhor, elas caminham exatamente por esses passos. E se algum desses passos você percebeu que você está cometendo, tem algo errado aí. Porque eu quero acreditar que nós já conhecemos o Senhor. E essa busca toda de Naamã nos ensina aqui coisas incríveis, inclusive dentro da nossa família. Porque o texto mostra que ele realmente foi curado. Mas Naamã só foi procurar a cura quando ele realmente reconheceu estar doente. Então, somente quando conhecemos ou reconhecemos o nosso estado doentio de pecado é que vamos atrás da purificação. Meu querido, é fundamental que possamos de fato entender e reconhecer que nós pecamos e erramos. O Evangelho não veio para os certos, não é um negócio dos bonzinhos, não, o Senhor veio para os pecadores mesmo, a graça é para quem peca. E nós precisamos entender isso. A gente vive num período, numa época em que nós gostamos muito de justificar pecados, porque é feio assumir que é pecado. Então a gente fica aí no meio e a gente vai fazer as terapias aí para justificar as coisas ruins que nós sentimos. E aí ao invés, e claro, aqui não sou daqueles que é contra questões de terapia, mas é o seguinte, você pode entender por que você tem determinado comportamento. Já falei aqui várias vezes, sim. Nós carregamos traumas e a nossa criação, coisas que passamos, podem gerar sentimentos muito ruins, mas eles continuam sendo pecaminosos. Se você é uma pessoa orgulhosa, você pode descobrir por que você é orgulhoso. Não, é porque eu passei por isso, eu sou assim hoje. Você descobriu, mas descobrir não salva. Você descobriu o seu problema, você precisa assumir que é um problema. Ah, pastor, porque o senhor não sabe, eu desenvolvi ali a minha criação, eu tenho um problema aí, que eu não consigo me relacionar com uma pessoa só, então é assim mesmo, porque lá em época tal da minha vida eu tive um trauma, e aí eu não consigo confiar em ninguém, e fico pulando de relacionamento em relacionamento. Querido, você pode ter descoberto por que você faz isso, mas isso chama-se pecado. Ah, pastor, eu cresci numa casa lá que ninguém segurava nada, hein? A gente não pode ouvir nada que a gente fala mesmo. Ok, isso chama-se fofoca. Fofoca é pecado.
Ah, pastor, eu tive muito problema na infância, não tinha muito, e os meus colegas tinham, e aí meu coração é invejoso. Ok, inveja é pecado. Reconheça. É o primeiro passo para, de fato, buscar a purificação. Segundo ponto que os personagens sem nome no texto nos mostram, que na trajetória de Naamã nós vamos descobrindo que só quando ouvimos de fato a verdade é que descobrimos o caminho. Naamã já tinha tudo traçado como é que tinha que ser, e Deus foi levantando pessoas que foram ajustando a importância de saber e de ouvir a palavra, a verdade. Senão a gente chega no fundo do poço. Pessoas que nem sequer têm o nome escritos no texto bíblico foram fundamentais. Já parou para pensar se você tem sido como um servo na vida de alguém, no sentido de apontar o caminho real? Ou quando você tem a oportunidade, você faz a esconder, porque na verdade você quer que essa pessoa sofra, receba a punição vinda do Senhor, ao invés de dar uma palavra para que essa pessoa alcance a misericórdia do Senhor. A gente tem personagem bíblico que não quer pregar porque sabe que Deus é misericordioso, e se a pessoa ouvir a mensagem e se arrepender, Deus vai salvar. Jonas é assim. Dentro das nossas casas, nós estamos apontando o lugar correto, a gente está escondendo para que a pessoa sofra. O último ponto, a última verdade aqui, o último princípio que eu quero deixar com você. Somente quando a obediência total vem, é que a purificação acontece. De novo, Naamã se lavou 7 vezes. A cura só veio na 7ª vez. A resposta à bênção, à ação do Senhor, só acontece quando, de fato, o que Ele pediu foi feito. Obediência. E, infelizmente, muitas pessoas acabam desistindo do Senhor no meio do processo. E as pessoas raciocinam assim: ah, mas eu já fui na igreja, mas eu já orei, e a bênção não veio ainda, e Deus não deu a resposta, e eu já fui em tudo quanto é culto, e eu já mudei aqui a playlist, eu estou aqui só ouvindo o hino, eu já estou ofertando, já estou ajudando, já estou no ministério tal, e eu continuo do mesmo jeito. Não dá certo, e a pessoa vai embora. E a pessoa desiste. Porque ela ainda está na metade do processo e Deus ainda está pedindo coisas. Só que a gente raciocina: eu já dei demais. Isso aqui não vou mexer nisso. Até agora não aconteceu nada. A gente vê pessoas que não têm a paciência. Queridos, a bênção, e eu aqui estou falando bênção não no sentido financeiro da coisa, eu não estou como um pregador da prosperidade, mas a frase vai parecer muito. A bênção só chega quando a obediência vem. Eu não sei o que o Senhor está pedindo na sua vida, mas talvez tenham coisas que de fato ainda não aconteceram porque você ainda não obedeceu. E você está tentando seguir meio a meio, tentando ajeitar aqui, isso aqui não dá. Não funciona assim com Deus. Deus pediu para Naamã mergulhar 7 vezes. Podia ser 24, podia ser 12, podia ser 1. Mas Deus pediu. Pastor, eu não sei o que Deus está pedindo para mim. Algumas coisas a gente sabe. Deus pede arrependimento. Deus pede transformação. Simples. Se essas coisas básicas você ainda não conseguiu fazer, está difícil. Obediência. Como é que você está respondendo às solicitações que o Senhor tem dado a você?
Deus não trabalha com meia entrega, ou nós de fato entendemos e obedecemos, ou as coisas não mudam. Às vezes a gente fica muito tempo pedindo algo ao Senhor, clamando, buscando, mas a gente não faz a nossa parte. E a nossa parte aqui não está envolvida em dar oferta, é em obedecer à voz do Senhor. Queria convidar o ministério de louvor aqui à frente. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Naamã ficou muito irado. Naamã era um homem orgulhoso. Mas lá no final, ele ouviu. Ele ouviu. Ele ouviu alguém que se levantou da parte de Deus para falar: obedece, faz. E quando ele obedeceu, ele conseguiu a coisa mais importante da história dele, que não foram as batalhas. Não foram as batalhas. Foi a saúde restaurada pelo Senhor. Meu querido, o que você tem de mais importante não é o que você está conseguindo conquistar financeiramente. Talvez você esteja em um período incrível da sua vida que tudo está dando certo. E eu quero dizer para você que isso não significa nada. Porque se o seu coração não está de fato alinhado com o Senhor, você não tem o principal. E tudo que nós conseguimos conquistar pode ir com uma mudança de 30 segundos. O mais importante que nós temos é poder responder e obedecer ao Senhor, é estar com o Senhor. Talvez você tenha percebido esta noite que você está buscando a Deus como aqueles que não conhecem a Deus. Talvez você esteja vivendo aí angustiado porque você criou um monte de expectativa que Deus nunca disse que faria. E Deus está agindo e você está lá zangado porque Deus não pode agir desse jeito. Porque está diferente do que você pensa, querido. Peça para ver as coisas como o Senhor deseja. Obedecer é melhor do que sacrificar. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja estamos orando. Pai, o Senhor conhece os corações de todos aqui. Aqueles que aqui chegaram, os que estão em casa. O Senhor conhece aqueles que estão com dificuldades em de fato obedecer a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa estar trazendo quebrantamento, que possamos começar pelo básico, que é reconhecer a nossa necessidade. Pai, ajuda-nos a enxergar agora os nossos pecados reais. Ajuda-nos a ver se carregamos orgulho, se carregamos sentimentos que não Te alegram. Ajuda-nos a entender que precisamos de fato estar constantemente aos Teus pés. Ajuda-nos a ver a necessidade de uma vida diante do Teu altar. Pai, se existem pessoas aqui esta noite com um sentimento de autossuficiência, acreditando ser capazes de conquistar o que quiserem sem o Senhor, ó Pai, abre os olhos destas pessoas. Dá a dimensão exata, Pai, de quem nós somos. Ajuda-nos a parar de ver simplesmente as falhas alheias. Ajuda-nos a parar de ver os erros que os outros estão cometendo, mas nos dá consciência exata dos nossos próprios erros. E que assim possamos entender a necessidade de Te obedecermos. E que ao final, Pai, todos nós aqui esta noite possamos sentir a mesma alegria
que Naamã sentiu quando constatou ao final do ato de obediência o resultado. Nos dá alegria, Pai, de vermos as nossas orações respondidas. Nos dá alegria, Pai, de vermos aquilo que estamos de fato buscando e talvez até em desespero alcançado, como fruto da obediência do que o Senhor tem pedido a cada um de nós. Continua tratando e quebrantando os corações da tua igreja. E assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.